mostrar aqui na recapitulação como nós devemos estudar as Escrituras. Não é um livro qualquer. Aliás, a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros, certo? E nós vamos ver aqui que a Bíblia, ela não tem uma autoria humana. O autor da Bíblia é Deus, o único autor, que foi escrita por homens. Então, meus queridos, a Bíblia não é um livro qualquer que você pega, eu vou ler hoje um romance, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Aí pega a Bíblia e começa a ler, folhear, decorar. Tem gente que decora versos. No entanto, não adianta, não faz efeito nenhum. A Bíblia, ele é um livro significativo, e quem dá o significado é a pessoa que está fazendo uso dela. Portanto, para compreender as Escrituras é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo metodológico, muito menos com dúvida. Tem pessoas que não creem em Deus e que vão estudar a Bíblia, olha, não ler, mas estudar a Bíblia para descobrir argumentos para reforçar a teoria de que Deus não existe. Ela não vai fazer efeito. Então nós vamos ver durante a recapitulação desta semana qual a maneira mais prática de estudar as Sagradas Escrituras. Sendo assim, nós vamos passar para a parte de domingo. A parte de domingo diz o seguinte: a revelação divina da Bíblia. E interessante, a parte de domingo inicia com uma pergunta, certo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Como o apóstolo expressou sua convicção sobre a origem da mensagem profética das Escrituras? Vamos parar um pouquinho, 30 segundos, interajam entre vocês aí em casa. O que você acha? Qual a resposta disso aqui? 30 segundos, pergunte aí, sua esposa, seu marido, seus filhos, o que eles acham dessa resposta? 30 segundos. Vamos lá, conversem, diga o que você acha, não pense que está certo ou está errado. Vamos lá. Claro que a resposta ela já foi respondida durante a semana, no domingo anterior. Ok? Vamos lá? Então, meus queridos, essa passagem ela diz o seguinte: a mensagem profética, ou nenhuma profecia, como diz o apóstolo Pedro, foi dada por vontade humana, mas homens inspirados por Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela não foi alguém, um belo dia, o apóstolo João, ou o profeta Samuel, ou Salomão. Salomão um dia estava cansado de tanto governar, de tanto reinar, de repente, eu vou escrever o livro de Provérbios, Eclesiastes ou Cantares. Não é por aí, não é assim. Deus que orientou, que inspirou, que mostrou, ele disse: escreva essa mensagem. Agora, um detalhe importante que nós vamos ver aqui durante essa recapitulação: os autores eles não escreveram ipsis literis exatamente o que Deus mandou. Deus ia ditando e eles iam escrevendo. Não, Deus mostra a mensagem e o ser humano escreve na sua maneira, na sua linguagem, mas exatamente o teor da mensagem. Que às vezes alguns dizem assim: não, nesse escrever alguma coisa destoou. Não é bem assim. É exatamente a mensagem, a essência, o conteúdo foi como Deus falou. Eu estou dizendo que a Bíblia não é um ditado, uma cópia. Deus falou, o autor ouviu, entendeu e escreveu, certo? Porque se fosse assim, Deus não permitiria. Outra coisa, por que as Escrituras existem? Aqui nós podemos ver na parte do domingo. Vamos recapitular um pouco. Nós vimos na lição da semana passada, quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E eu paro aqui, abro um parênteses para os talvez que não são cristãos, ou que não aceitam um pouco essa ideia, dizer: não, isso é uma ideia utópica. Não é ideia utópica, existem comprovações, mas isso é assunto para um outro tema. Então vamos lá. Então, quando Deus criou o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, eu quero dizer para vocês que a comunicação era facilmente
era verbal. O homem pecou, o homem e a mulher pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, certo? Foram expulsos do jardim do Éden, e ao serem expulsos do jardim do Éden, houve uma quebra dessa comunicação face a face, uma face verbal. Então a comunicação era feita de que maneira? Adão e Eva se dirigiam até a porta do jardim e ali se dirigiam ao seu Criador. Eles ainda ouviam a voz de Deus, mas não mais ouviam, certo? Se tornaram agora pecadores. Ok, o homem foi se distanciando de Deus. Quando eu falo homem, o ser humano de uma maneira geral foi se distanciando de Deus de forma gradativa. Não foi Deus que se distanciou do ser humano, mas foi o ser humano que se distanciou de Deus, até que esta comunicação audível se tornou praticamente impossível. Não porque Deus determinou, mas porque o ser humano disse: não, Senhor, não mais. E aí agora Deus se revelava de outras maneiras, através da natureza, através de sonhos, através de visões, certo? Até que chegou até o contexto que nós vivemos, dos nossos dias. Então, e Deus deixou as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus para o ser humano se comunicar. Então, meus queridos, é só para nós entendermos que a comunicação verbal entre seres humanos é um fato incontestável nas Escrituras. Nós devemos entender isso. Deus ainda se comunica através de sonhos? Sim. Deus se comunica através de visões? Sim. Deus se comunica através do Espírito Santo? Sim. Como? Convicção. Às vezes quando você ora a Deus para um determinado problema, um determinado assunto, um empreendimento, e vai numa direção, de repente não dá certo aquela direção, você é canalizado por uma direção oposta. Ali a pessoa que se coloca nas mãos de Deus, então Deus orienta, Deus mostra um outro caminho. Dessa forma, não está dando certo você ir naquela direção. Se você se colocou nas mãos de Deus, então você está disposto a mudar. Então, basicamente isso. Então, isso aqui eu já falei, a ajuda do Espírito Santo. Isso significa o quê? Como eu falei que a Bíblia não é um livro qualquer, certo? Quando você, volto a dizer, quando você pega um livro didático, um livro de pesquisa, você não precisa orar a Deus. Você pega e começa a ler, tira as informações e pronto. A Bíblia é diferente, meu querido, minha querida. Você tem que parar antes de estudá-la, você fechar os seus olhos e dirigir uma prece a Deus, pedindo que o Espírito Santo te oriente, te domine aquilo que você irá estudar, certo? Outra coisa, precisamos, não é uma opção, é uma necessidade. Precisamos do Espírito Santo para nos orientar o que iremos estudar. E como seres humanos nós precisamos da revelação, porque somos pecaminosos, separados de Deus por causa do pecado e totalmente dependentes dele. Bom, vamos passar a parte de segunda-feira, o processo da inspiração. Como nós já vimos, a Bíblia é o resultado de um processo revelador de Deus para o ser humano, ou seja, e nós, mediante a obra do Espírito Santo, que transmite, protege a sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Veja que coisa maravilhosa, meus queridos. Deus nos usa, seres humanos falhos, pecadores, para transmitir a sua mensagem para outras pessoas. Deus tem poder, ele é o poder. Ele não poderia usar anjos e transmitir a mensagem do Evangelho rapidamente, não abrir e piscar de olhos, pronto, o mundo inteiro, com seus cerca de 7 bilhões de habitantes, em 1 minuto ou menos do que isso, entenderiam, saberiam da mensagem.
Mas Deus não trabalha assim. Ele faz questão que seres humanos como nós, pecadores, tenhamos esse privilégio de transmitir a salvação, a mensagem do reino para as outras pessoas. A salvação é uma parceria. Veja que Deus fantástico, maravilhoso. É uma parceria. Deus, ser humano. Deus salva. E o ser humano, ele transmite um meio. Como fazer, como chegar. Entenderam? Que Deus maravilhoso. Meus queridos, é interessante o seguinte, que nós vimos agora, depois que nós vimos 2 Pedro 1:21, é importante guardar essa passagem, certo? Para mostrar, nós já falamos na parte do domingo, para mostrar que a palavra de Deus, ela não foi transmitida por vontade humana, certo? Diferente, a Bíblia é diferente de livros sagrados de outras religiões. Não foi um ser humano que escreveu, ou melhor, que transmitiu, que tomou a iniciativa da mensagem. Outra coisa importante, 2 Timóteo, a segunda carta de Timóteo, de Paulo aos Timóteos, elas falam o seguinte, que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda escritura inspirada, certo? Mesmo aquelas partes, né, que não sejam tão empolgantes à leitura da Bíblia. Por exemplo, você abre a Bíblia, você vê alguns livros, ela tendo as genealogias. O que é que nós podemos tirar de genealogias? De que benefícios nós podemos tirar para os seres humanos? Para nós seres humanos. Primeira genealogia, está lá, em Gênesis capítulo 5. Nós não vamos abrir a Bíblia agora, não vamos discutir, mas só dando um exemplo. Está lá dizendo, né, que a sequência é a mesma, mas se diz que tal ser humano, Adão, Enoque, Jared, Matusalém, Noé, Enos, eu não estou seguindo a sequência, mas se diz, nasceram, né, viveram tantos anos, tiveram filhas e filhas, depois viveram mais tantos anos e morreram. E lá, se vocês observarem, nós vemos 930 anos Adão, 969 de Matusalém. Puxa vida, não, isso não é real, isso, a computação de dias daquela época era diferente. Nós não vamos entrar nesse mérito, não é o assunto, mas eram dias de 24 horas, dias literais. O ser humano está numa constante degradação. Existe aí o evolucionismo, né? Mas o evolucionismo se esbarra, em primeiro lugar, numa lei da entropia. Tudo está se degenerando, inclusive o ser humano. Você não precisa ir muito além, não. Veja na Idade Média, aquelas espadas das cruzadas, que eram tão grandes, tão pesadas, que o ser humano, quando estava na batalha, ela mexia com as duas mãos. Pesquisas mostram que hoje, nos nossos dias, na atualidade, malmente 4 homens pegam uma espada daquela. Precisa falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Então a genealogia, ela nos dá uma lição, que apesar do ser humano viver muito naquela época, ele morria. Mas pastor, quase 1000 anos como Matusalém, e daí? Não é uma eternidade? É quase a eternidade. Nem é quase a eternidade, é uma ínfima ideia da eternidade. Viveu quase 1000 anos, mas morreu. Alguém quer morrer? Talvez alguém diga aí, sim, já está na hora, minha idade, meus problemas de saúde, tá. Mas se chegar na hora, eu quero saber se você quer morrer. O ser humano, ele não quer morrer. O ser humano, ele foi criado para viver e viver eternamente. Porque o ser humano gosta de viver. O ser humano é viciado em viver, por mais terrível que seja a sua vida.
Se procura dar um jeito, mas vamos vivendo. Então, é isso que nós queremos falar. Nós precisamos aprender que todas as escrituras, mesmo com aquelas partes mais difíceis de ler e entender, ou que não são especificamente aplicáveis a hoje, elas todas são inspiradas. E devemos entender uma outra coisa importante aqui: o que está escrito é o que está revelado para nós, é o que é útil, importante para a nossa salvação. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo. Lá em Mateus 24, 36, nós vemos que Jesus diz a respeito da sua volta, da sua segunda vinda. O dia e a hora ninguém sabe. E hoje nós vemos seres humanos querendo saber o dia que Jesus vai voltar. Seres humanos querem saber datas. A data que somente pertence ao Pai, só Ele sabe, não interessa a nós. Ou seja, o recado de Jesus é o seguinte: meu filho, minha filha, não te interessa saber o dia que eu vou voltar, te interessa saber que você deve se preparar. Pronto, acabou. Aí fica algum, mas por que Jesus não falou? Por que Jesus não disse? Eu queria saber. Fique contente, se coloque nas mãos dele, peça para ele fazer a sua vontade, ok? Então, recapitulando, a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, ela pode ter algumas partes que não empolguem, mas nisso não significa que ela não foi inspirada. Tudo que está ali foi inspirado. Outra coisa, meu querido, eu marquei aqui um trecho da parte de segunda-feira. Além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui, está aqui. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes para comunicar sua mensagem. 2 exemplos aqui, e está aqui na lição. Josué, né, teve uma parte lá, está lá em Josué capítulo 10, versículo 13, vocês podem ler. E Lucas, o Evangelho de Lucas, aquela primeira parte, ele diz claramente que aquilo ali é um resultado de pesquisas e testemunhos, a chamada transmissão oral ou a história oral. Aí alguns dizem, não, então ele não recebeu a mensagem direta. Não é? Se não fosse, ele não estaria ali. O Lucas é tão inspirado quanto, exemplo, Pedro, que recebeu a inspiração direta das suas cartas, ou João, lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Parece até dubidade, né? Revelação Apocalipse, né? Mas é isso aí. Mas vamos lá. Então, sendo assim, continuemos e vamos para a parte de terça-feira. A palavra escrita de Deus, certo? A palavra escrita de Deus. Aqui o verso, a parte a pergunta diz, não é o verso, está em Êxodo 34, 27. Me permitam ler. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Em primeiro lugar, a Bíblia, a prova maior que ela é inspirada, que não foi feita, uma das provas que ela foi inspirada e não foi feita por vontade humana, é que normalmente você pode abrir no início de cada livro, diz assim: e me foi dada a palavra do Senhor, e eu ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, alguma frase que denota que Deus mandou que aquele profeta, aquele indivíduo, aquela pessoa relatasse, escrevesse o fato ou as profecias, ou seja, ou dependendo do conteúdo de cada livro. Outra coisa, quando Deus mandou que a Bíblia, que as palavras reveladas fossem escritas, dá um peso de ser algo confiável e fidedigno. É o caso da Bíblia, ela é confiável, você pode estudar. Não é à toa, né, que ela aproximadamente entre o primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro de Jó, e o último livro escrito da Bíblia, que foi 3 João,
de um para o outro existe um espaço de 1500 anos. Se você pegar uma obra, né, escrita nesse espaço, um livro qualquer, de qualquer assunto nesse espaço, não precisa nem dizer, às vezes de um ano para outro existem muitas mudanças, atualizações. A Bíblia não, ela é um conjunto de harmonioso. Ela segue uma direção, ela mostra um assunto. Podem olhar. Moisés ou João não contradiz Moisés, e olhe a diferença de tempo e espaço entre os dois. Não existe. Claro que vocês devem ter ouvido o pessoal da alta crítica, que são aqueles que estudam a Bíblia para acharem argumentos para denegri-la, para negá-la. Então vocês vão ver que existem argumentos para tudo que eles dizem. Não, mas é porque isso não foi escrito naquela época, foi escrito depois. Mas nós temos aqui um trimestre para nós vermos que não foi bem assim. Ok? Então, por que Deus ordenou que sua revelação e mensagens inspiradas fossem escritas? A resposta evidente para que não as esqueçamos tão facilmente. Vamos voltar à época de Adão, de Eva, os primórdios da história da humanidade. Naquela época, não precisava escrever nada que fosse dito. A memória do ser humano era tão boa, tão perfeita porque foi criada perfeita, que quando alguém transmitia uma informação, a pessoa poderia transmitir a outros e a outras da mesma forma. Não era necessário escrever nada, as pessoas não se esqueciam. Mas, como eu já falei para vocês, o tempo foi passando, o pecado foi aumentando e a raça humana degenerando. E chegando aos nossos dias. Quantas vezes nós nos deparamos com situações, coisas simples, curtas, e aí diz assim, a pessoa começa a falar, um momento aí, peraí, que eu vou anotar, senão eu me esqueço, senão eu chego daqui para ali, já esqueci. Aí às vezes você chega, eu já deparei com pessoas dizendo assim, não foi nenhuma nem duas vezes, e dizendo assim, fulano, você se lembra o que eu te falei na semana passada? Aí a pessoa responde de forma hilária, eu não me lembro nem o que eu comi hoje de manhã no de jejum, quanto mais o que você me falou na semana passada. Isso mostra que o ser humano, ele esquece, e Deus, na sua infinita sabedoria, sabe disso. Por isso que ele diz, escreve para nós não nos esquecer. Interessante, voltando um pouco aqui, a gente vai interagindo, vai falando, vai lembrando. Se você pegar o Apocalipse e abrindo aqui um outro parênteses, o livro do Apocalipse não é um livro misterioso, escondido a 7 chaves. A palavra Apocalipse significa revelação. E se você abrir o Apocalipse, o primeiro verso está lá escrito, revelação de Jesus Cristo. Como é que algo trancado a 7 chaves não é revelação? Ok? Então, revelação. E está ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, bem-aventurados aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desse livro. Que lê, certo? E que ouve, que às vezes alguém pode dizer, a pessoa que não sabe ler não se encaixa, a pessoa que tem deficiente visual não se encaixa. Que lê e que ouve já engloba muitas pessoas, mas não é somente que lê e que ouve, que a pessoa que lê, que coisa maravilhosa, que ouve, espantoso, perfeito, mas que guarda. E o guardar não é só você guardar, ficar só lembrando. Você tem que lembrar, refletir, colocar em prática, passar para outras pessoas. Quando algo é precioso, o que nós fazemos? Nós passamos para diante.
Quando tem uma notícia nas redes, ou na TV, ou nos meios, em qualquer outro meio de comunicação, o que é que acontece com a gente? Nós queremos ser os primeiros a transmiti-la. Por que não fazemos assim com as Sagradas Escrituras? A mensagem poderosa, maravilhosa, dada por nosso Deus. Mas vamos lá, parte de quarta-feira, o paralelo entre Cristo e a Escritura. Interessante que existe alguns paralelos. Por exemplo, Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, mas foi nascido de uma mulher. As Sagradas Escrituras também não são de origem, são de origem sobrenatural, né? Porém transmitidas mediante seres humanos. Paralelo interessante. E eu quero dizer o seguinte: o Jesus, assim como Jesus, a Bíblia não é condicionada ao tempo e espaço. Só explicando um pouquinho isso. Quando um profeta, quando um homem, uma mulher recebia uma mensagem dada por Deus, aquela mensagem inicialmente, né, a audiência, né, primária, eram aquelas pessoas que viviam naquela época. Só que como se diz, o auditório, vamos assim dizer, né, primário, mas existe o auditório secundário, que somos nós, pessoas de todos os tempos até nós. Então a mensagem da Bíblia, ela tem essa outra particularidade, ela é sui generis, ela foi transmitida para alguém da época e ela quebra barreiras do tempo e do espaço e chega aos nossos dias. Interessante que não adianta você dizer, não, mas ela só serve para mim aqui no Brasil e não serve para o pessoal que está lá na Islândia. Não, ela é assim, dessa forma, dessa maneira. Então, ela não é limitada a tempo e local, certo? Ela permanece válida para todas as pessoas em todo o mundo. Por exemplo, a volta de Jesus. Jesus falou que iria voltar uma segunda vez aos apóstolos, antes de subir, né? Ele falou que voltariam outra vez. Aliás, os anjos, quando Jesus estava subindo, falaram isso para os discípulos. E aí? Então a mensagem só servia para eles? Não. A mensagem serve a todas as gerações até os nossos dias. Até os nossos dias. A mensagem foi dada há mais de 2000 anos atrás. Ela quebra a barreira do tempo e do espaço e chega até os nossos dias. Que coisa maravilhosa, meus queridos, coisa fantástica. Às vezes nós vemos um livro escrito no século XIX, algumas informações nós ainda aproveitamos, mas algumas coisas já foram atualizadas. Um livro desse às vezes serve como relíquia, como peça de museu. Mas a primeira Bíblia impressa foi a de Gutenberg. Melhor, a primeira Bíblia impressa foi Gutenberg que imprimiu. No entanto, é bem antigo, até um documento muito valioso. No entanto, ela é a mesma, chega até os nossos dias. Como é que nós podemos ter essa certeza? A arqueologia está aí para provar isso. Os escritos de Qumran, lá no Mar Morto, está lá nos museus para mostrar isso aí. Ok? Outra coisa, meus queridos, embora todo idioma tenha suas limitações, o Criador da humanidade, que é o Criador da linguagem humana, é perfeitamente capaz de comunicar sua vontade ao ser humano de maneira confiável, sem enganar. Certo? A Bíblia não é uma encarnação de Deus. Deus não é um livro. Isso é outra coisa importante. Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador, proclamado em suas páginas. Então, quem é o Criador dos idiomas? Da fala? Foi Deus. Então não importa a língua que a Bíblia pode ser escrita, no nosso idioma local, ou numa língua, num dialeto local de uma determinada tribo,
lá no interior, no recôndito lá da África. Não importa isso. Outra coisa, nós vemos Bíblias em braille, aqueles os deficientes visuais, eles podem ler com os dedos. A Bíblia em áudio. Não importa, meus queridos, a forma, a maneira, mas ali está a maneira de Deus nos comunicar. Vamos passar para a parte de quinta-feira. O tempo está avançando e logo mais nós teremos a nossa pregação através da TV Novo Tempo e dos Adventistas Brasil, que nós teremos a oportunidade de adorarmos e escutarmos a palavra de Deus através do pastor Josenã. Então, parte de quinta-feira fala compreendendo a Bíblia pela fé. Existe uma passagem em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu tenho fé, minha fé é grande, minha fé é pequena. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena, ela em algum momento da vida, ou em vários momentos, ela será testada. Por que testada? Deus não sabe como é a minha fé, Deus sabe de todas as coisas, mas para nosso benefício. Às vezes nós achamos que a nossa fé está no alto, está no auge, mas Deus permite que venha uma situação para nós vermos que não é bem assim, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio crescimento, para a nossa ajuda. Resumindo, Deus não dá ponto sem nó. Confie nele. E a verdadeira fé, você não vê a luz no final do túnel, mas você crê. Você pode caminhar, porque você vai chegar no final dele. Essa é a verdadeira fé. Você não sabe que Jesus vai voltar. Quem te disse? Quem te falou? Mas você sabe que ele vai voltar. Ah não, os discípulos há muito tempo atrás. Jesus disse que ele é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós queremos? Como é que nós sabemos? Ele não falou comigo. Está escrito na palavra, na sua palavra. Então, a fé é isso. Eu não vi, não ouvi, mas eu creio. Eu tenho uma convicção. Então vamos lá, meus queridos. Então, voltando, é o verso da pergunta, né, inicial da parte de quinta-feira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só repetindo para ficar bem guardado, ok? Então, meus queridos, o conhecimento e a compreensão surgem de um relacionamento de amor e confiança. Responde a pergunta: como é que eu posso ter fé? Como é que minha fé pode crescer? Vamos criar uma situação, uma ilustração, melhor dizendo. Marido e esposa. Como é que eles chegaram a este momento? Um dia houve uma troca de olhares, começaram a se falar, se conheceram, namoraram, chegaram à conclusão que o namoro deveria ir galgar mais um passo. Noivado, período dos acertos, e chega o casamento. Ou seja, tanto você, marido, como você, esposa, vocês se casaram porque vocês chegaram à conclusão, de uma forma geral, certo? A conclusão que não poderia mais viver sem o outro. Ou seja, não dava mais para só se ver ele na casa dele e ela na casa dela. Não dava. Era necessário o quê? Como se diz? Morarem, conviverem, estarem sob o mesmo teto, trocarem ideias, experiências, objetivos e tudo mais. Com Deus é assim, ou muito mais do que isso. Você não pode dizer se tem fé, se a primeira coisa que quando você se levanta ao amanhecer é se preocupar com o que você vai comer, ou com o seu trabalho, ou com seus estudos, ou seja lá com o que for. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. E se eu não comer?
Eu vou morrer. Eu não estou dizendo para você não fazer isso. Tudo isso vem, mas em primeiro lugar a gente tem que ter um encontro. Esse encontro é diário com aquele que proveu o trabalho, com aquele que proveu a comida, proveu e dá. Tudo isso. Aliás, a Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas, a comida, todas as coisas, o trabalho, todas as coisas do estudo, você serão acrescentadas. Mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem para onde correr. Ah, mas eu acordo muito cedo, eu não tenho tempo. Você arranja tempo para tudo e não arranja tempo para Deus? Que história é essa? E aí nós vemos, no momento que nós estamos presenciando, nós estamos passando a situação como está. Cadê a fé? Quando se precisa dela, se vê que não se tem. E agora, como é que faz? Deus está nos dando uma oportunidade. Foi Deus que mandou esse vírus. Deus permite. Ele não quer, mas permite, para que o ser humano acorde, desperte. Ok? Vamos seguir adiante. Outra coisa, meus queridos, não adianta, não vamos entender a Bíblia, certo? Corretamente quando abordarmos ela com uma atitude de ceticismo ou dúvida. Será que isso mesmo é verdade? Será que isso mesmo o profeta escreveu? Será que é verdade? Será que Deus manda daquela maneira? Não é bem assim. Eu entendo, a sua mente não é padrão de entendimento. Devemos estar conscientes disso aí, ok? Vamos lá. É preciso estudá-la com espírito, amor e fé. E você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Ok? Portanto, é indispensável abordar a Bíblia com fé, reconhecendo sua origem sobrenatural, em vez de vê-la apenas como um livro humano. Se for assim, você não vai muito adiante, não. O que diz aqui. E finalmente a parte de sexta-feira. A parte de sexta-feira eu vou ler 2 tópicos e encerrarmos. Ok? Por mais essencial que a Bíblia seja para a nossa fé, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós, se não fosse pela influência do Espírito Santo em nosso coração, mente quando a lemos e estudamos. A Bíblia é para ser estudada, não se esqueça disso, ok, meus queridos? Outra coisa importante, em sua palavra Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Tudo que você precisa saber para ser salvo está ali na Bíblia, nem mais nem menos, o suficiente, o importante. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã, que estas lições possam ficar firmes em nossa vida, que possamos utilizá-las para a honra e glória do nosso Deus e para o nosso crescimento espiritual. Quantos têm esse desejo? Levante sua mão onde você está e que Deus te fortaleça, que te ajude, e até o próximo sábado com as lições da Bíblia, ou em alguma live nesse ínterim que possamos ver e fazer. Só antes de terminar, mais um pouquinho antes de orarmos, só lembrando, esse vídeo só foi pelo Face, mas mais tarde nós vamos disponibilizá-lo no canal do YouTube, que está aí no link do banner passado para cada um de vocês. Vamos fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração. Querido Deus e Santo Pai que está nos céus, que privilégio, que bom termos estado contigo neste momento e que podemos recapitular
a lição desta semana. Senhor, que ela possa ser útil cada dia para nós, para que possamos, de forma contundente, de agora por diante, e mais ainda, estudar a Tua palavra de forma correta, sempre pedindo a orientação do Teu Espírito. Nos abençoe. Abençoa cada pessoa, cada pai, mãe, cada marido, esposa, cada filho, filha, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão passando por uma situação difícil. De forma especial, lembra do nosso irmão querido Maelson. Ajude-o, visita-o neste momento. É o que nós te pedimos.